Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Velhinhos. Nem tanto. Estamos aqui com mais uma super entrevista que vamos ter aqui com o nosso convidado. Tenho certeza que vocês vão gostar. É uma pessoa assim, bem carismática, né? Estamos aqui com duas pessoas, na verdade, né? Os dois são bem carismáticos, né? Tem assunto assim, vou dizer assim, a dar com pau. Né? Então, eu peço que você fique ligado aí na sua casa, com essa entrevista, com esse testemunho. E desde já eu te peço que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante para a gente. Eu vou dizer para você uma coisa. As pessoas que a gente trazem aqui é para que as pessoas ouçam o testemunho, as histórias e aprendam com elas, né? É importante ganhar like? Mas nosso intuito não é esse. Nosso intuito é pregar a palavra de Deus. Tá? Então, fique ligado aí que eu tenho certeza que você vai gostar de mais um testemunho. Não é isso, Ayrton? É isso aí. Quando eu cheguei aqui, eles já estavam conversando, né? E são duas pessoas bem inteligentes, né? Dois servos de Deus aí bem inteligentes. Então, tenho certeza que hoje o podcast vai valer muito a pena, tá? Eu vou pedir para eles que se apresentem. É o Denis e o Galego. Eu perguntei o nome dele, ele falou que é Wanderson, mas ninguém lembra o nome dele. Então, eu vou pedir para eles se apresentarem, dizer aí de onde eles são. E que eu acho que quem vai contar o testemunho é mais o Galego, né? Uhum. Então... Eu acho que o testemunho dele é mais interessante que o meu. É. Muito mais. Opa, a gente pode então fazer Vai pegar um bônus. Um bem bolado aí, de repente, O meu tá né? aí repetitivo na internet, já contei várias partes, assim, eu creio que por vezes, no final das contas, começa a trazer mais pro homem, e quando nós escutamos testemunhos diferentes, assim, de pessoas que aparentemente não têm tanta visibilidade, nós podemos ver o que Deus tem feito também nos cantinhos escondidos, porque algumas pessoas ganham visibilidade, daí falam, nossa, é isso, mas Deus continua fazendo por todo mundo, testemunhos fantásticos. O dele é um testemunho incrível e creio que vale muito a pena, e eu posso compartilhar também o meu, mas o meu, para mim, é tão comum, né, porque... Embora eu sempre me assuste com a misericórdia de Deus, Sim. Para mim eu já me acostumei com esse Deus misericordioso. Amém. Então vou pedir pro Denis primeiro se apresentar, o Galego, e depois vocês então fazem um bem bolado. Vamos trocando ideia aqui. Exatamente. Você começa, depois ele conta o dele, e tenho certeza que muitas vidas serão edificadas aí com o testemunho de vocês dois. Amém. Bom, me chamo Denis, tenho 41 anos, casado, pai de 2 filhos, um pré-adolescente aí, um adolescente de 15 anos e um prestes a fazer 18. Como eu brinco, né? A gente tem aquele filme do Jumanji, né? Onde o filme vai mudando as fases, né? Então, a cada fase que meus filhos vão mudando ali, a gente vai mudando de fase, as preocupações. E isso é muito, muito diferente, viver as fases dos filhos e olhar para o nosso passado, né? E ver que o caminho que meus filhos hoje seguem é muito diferente do que eu seguia na idade deles, né? Então, Amém. Hoje eu tenho muito prazer e sou muito grato a Deus por me permitir viver e ver meus filhos viverem coisas que no passado eu fui viver só recentemente. Eu sou o Galego, um homem que morreu e Deus tem feito novo todos os dias. Não tenho mais do que apresentar, a não ser que era um homem morto. Então, o resto que eu fui, o que importa agora é o que Cristo tem feito. Importante é, no final das contas, a gente viver, ter uma vida e Cristo ser lembrado, porque nós seremos esquecidos. Vai passar o tempo e que Cristo seja a maior marca nas nossas vidas. Amém. Então, vamos lá, vocês fiquem à vontade, tá bom? Conta seu testemunho aí, depois não sei como vai ser o bem bolado aí de vocês aí. Tá. O meu testemunho é muito objetivo no final das contas, embora dê para pegar etapas por etapas, porque afinal são 33 anos vivendo no lamaçal do pecado. Mas é um homem que estava perdido, que a graça me alcançou, sem eu procurar, sem eu buscar. Ele veio até mim e transformou meu coração. Ele me feriu com a palavra e me trouxe vida. Então, no final das contas, eu andei perdido, mas fui encontrado. Embora eu tenha vivido coisas que são indignas de serem contadas, eu sei que tudo isso, ainda assim, ainda que eu seja completamente responsável, Deus será glorificado, ainda que meu entendimento não saiba
interpretar e traduzindo em palavras como será glorificado em meio a um homem corrupto, um homem morto em seus delitos e pecados, que destruiu uma série de lares, famílias, vidas até, mas ainda assim minha consciência me traz o peso, mas ao mesmo tempo a graça me traz a misericórdia de Deus, porque eu merecia a morte, mas ele me deu a vida. Então, no final, eu ando como um homem redimido, que viveu perdido, mas agora tenta viver para a glória de Deus esse tempo que me resta, que eu não sei quanto falta, mas eu sei que serão vividos de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. O único objetivo que eu tenho é esse. Vivo todos os dias como se fosse o último, sabendo que um dia eu vou estar certo, ou eu vou morrer, um dia ele vai vir até mim. Então, antes eu tinha certeza da minha morte, eu sabia que a certeza era a morte, mas depois que você conhece a Cristo, você sabe que nem a morte é certeza mais, porque ele pode voltar agora. Se ele voltar agora, estou aqui, não digo completamente pronto, porque pronto é só na eternidade, mas preparado, sabendo que se eu habitar o céu, será único e exclusivamente pela misericórdia dele, porque eu não tive nenhuma contribuição. Ele escolheu, por conta da sua misericórdia, eu merecia a morte, mas ele me deu a vida. Então, hoje, como eu trouxe um amigo, um irmão que a igreja nos deu, né? Conhecendo o corpo de Cristo, é um homem transformado, um homem que foi regenerado por Deus, que viveu a aparência de religião e necessitou, mesmo diante de um ambiente, ele viveu o antagonismo ao meu. Eu vivi num lar disfuncional, mas com aparência de funcional, um pai adúltero, numa família que aparentemente era bela, mas no final das contas era destruída, um pai que se esforçou para conquistar seus objetivos, uma mãe que esteve ali no suporte, mas um bairro periférico do qual foi transformado. Vivi dentro de crenças do quais são completamente antagônicas ao cristianismo, à fé cristã, e não tive o cuidado necessário de observar os indícios que Deus já apontava aos meus olhos. Eu estava cego para as coisas deles. Mas eu me deparo com meu irmão, do qual viveu também uma vida não tão depravada quanto a minha, mas de certa forma teve o cuidado de Deus, Deus guardando, trazendo uma mulher do qual os pais eram pastores. Ele viu todo esse ministério dos pais, viveu isso, e acho que ele conta melhor a história, a maneira como ele foi alcançado. Eu acho que é bem interessante. São testemunhos que por vezes não tem tanta visibilidade, porque são pessoas que estão anônimas dentro do meio, mas o que é anônimo para o homem é completamente festejado no céu, porque quando um pecador se arrepende, há festa no céu, não por conta do pecador, mas por conta do Deus Salvador. Então, eu creio que Deus é muito glorificado quando ouve testemunhos como o dele, porque é muito interessante. É o que a gente fala aqui sempre, né? Como eu falei, a gente não está interessado em likes, né? Sim. Até falei ele é pastor, gente, pastor galego. Quando eu falei para você, falou, ó, nós temos poucos seguidores, né? Porque a nossa intenção, gente, não é, sabe, ficar, como falei para vocês, ganhar like e tal, não sei o quê, né? Tanto é que quando eu converso com a Ailton, aí só tem um testemunho bom aqui, não sei o quê. Não importa se a pessoa tem tamanho, tanta gente, né, Ailton? Tantos seguidores, não importa. De 0, pode vir, você pode contar o seu testemunho, gente. Está aqui para isso. A porta está aberta para você contar o seu testemunho. Não importa a quantidade de seguidores que você tem. A gente não importa com isso. O que a gente quer aqui é levar para vocês uma palavra diferente, né? Para que... Eu sempre falo isso aqui. Às vezes, uma história de vida, como a do Galego ou do Denis, vai servir para outra pessoa. Não é isso? Então, outras pessoas podem ouvir, pô, eu tô me enquadrando nisso, então eu posso mudar também, né? Assim como você mudou, você falou algo assim que eu achei... Eu não mudei porque eu quis não, viu? Exatamente, porque você não quis. Porque ele me quebrou e me fez uma nova criatura. Mas o que eu achei bacana foi que você falou, pô, agora eu fui criado assim num lugar totalmente diferente e eu vejo meus filhos hoje, né? No caminho do Senhor, né? Isso, gente, é maravilhoso. Isso aí para mim é a mesma coisa também, entendeu? Eu fui criado num lar evangélico, mas só de eu ver meus filhos hoje na igreja tocando, louvando a Deus, isso é uma alegria tremenda. Então, é isso. Então, Denis... Vamos lá, então, né? Não, fui pego um pouco de surpresa, porque eu vim para acompanhar o meu amigo e pastor aqui, Galego, e fui surpreendido com esse convite, mas vamos lá, eu creio que isso é a vontade de Deus, porque eu sou
sou um cara de tecnologia, então as pessoas de tecnologia não gostam de estar à frente das apresentações, né? As pessoas de tecnologia gostam de estar atrás dos palanques, né? Atrás, a gente até brinca, porque são pessoas que gostam do anonimato, são pessoas que não gostam do contato. E a igreja me trouxe esse contato com pessoas que antes eu tinha aversão. Então, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, uma pessoa muito no meu canto, uma pessoa de poucos amigos, mas ainda com uma visão ainda muito retraída sobre, sempre muito observador com as coisas que aconteciam, mas ainda convictos das minhas verdades. Então, eu vou contar um pouco de como Deus veio trabalhando na minha vida, mesmo sem eu o reconhecer como Deus na minha vida. E isso vou começar ali aqui a história com os meus 17 anos. Com 17 anos eu fui tinha amigos que eram da igreja, eu venho de uma família onde meus pais nordestinos, pessoas de grande vontade, mas de pouco estudo. Então meu pai é um semi-analfabeto, ele trabalhou por muitos anos numa linha de montagem, pela força do seu braço, e Deus, claro, né, ali o conduzindo, mantendo as portas da empresa aberta para que ele pudesse conquistar o nosso alimento, né? Minha mãe, uma dona de casa, também nordestina. Então, assim, meu pai, ele nunca pôde nos dar algo diferente. Eu nunca pude fazer um curso de idioma, eu nunca pude frequentar uma boa escola, nunca me faltou nada, nunca tive falta de alimento à mesa, nunca me faltou amor dentro de casa. Mas eu tive ainda ali uma família estruturada, com meu pai, minha mãe, meu irmão, e eu fui criado por eles. Com 17 anos, eu já frequentava ali, tinha alguns amigos que eram cristãos, e na minha família toda católica, não praticante, né? Aquela família que tinha a Bíblia no Salmo 91 na sala ali, pegando poeira, né? Então, eu sempre via a Bíblia ali, nunca li um versículo até então, né? E eu tinha alguns amigos, por conta da escola, né, que eram cristãos. E aí, moleque, né, sempre muito ligado às coisas que interessam no momento, né? Então, os meus amigos me chamaram para ir jogar um futebol num sábado de manhã, numa quadra próximo da minha casa, com o pessoal da igreja. Futebol, tô junto, né? Vamos embora. Uhum. E aí fui jogar, e aí... Ruim, viu? E aí fui jogar um futebol, cheguei lá, menino, né, cheio de marra, fui de agasalho, tirei meu agasalho, deixei na arquibancada, fui jogar minha bola. Quando eu voltei, tinha uma moça sentada em cima da minha roupa. Aí eu olhei assim para aquela moça, né? Bonitinha, né? Já joguei um futebol, agora tem uma menina sentada em cima do meu futebol. Eu fui lá, todo menino, todo sagaz, né? Todo empolgado, puxei assunto e tal. E aí brinquei com a moça e tal. E aí já cheguei nos meus amigos e falei, quem que é essa moça aí? Ela é a Juliana. Ela acabou de ficar solteira, namorava com o menino lá da igreja e filha do pastor, tá solteira. Falei, dá meu telefone pra ela. Na época, aquela época dos Nokia, né? Os Nokia grandão, lembra? Tijolão, né? Isso. Aí passei meu telefone, peguei o telefone dela, cheguei em casa, telefone de crédito, não podia usar o telefone, só recebia ligação, não tinha dinheiro nem para pôr crédito, né? 17 anos, trabalhava já, né? Mas dinheiro muito, muito escasso, né? Então, cheguei em casa, peguei o telefone fixo de casa, liguei para ela e tal, ficamos ali conversando, e aí marcamos de nos encontrar. Tá bom, perfeito, né? Então, na minha cabeça de moleque, não cristão, enxergando a igreja de forma deturpada, como muitas pessoas enxergam, né? E até rotulam o cristão como uma pessoa que não pensa, que todo pastor rouba e que a igreja é uma bagunça. E essa era a percepção de igreja que eu tinha. E aqui que veio a primeira coisa na minha cabeça. Tô bom, agora eu estourei. Vou pegar a filha do pastor. Vai dar certo esse negócio, né? Quem sabe eu nem trabalhar mais eu vou precisar, porque eu vou pegar a filha do pastor. E aí, a gente marcou de ir no cinema. Aí encontramos próximo de casa e estamos indo pro ponto de ônibus. No caminho do ponto de ônibus encosta um carro do lado. Quem que era? Quem vocês acham que era? O pai da moça. Como dito, o pai da moça. Um senhor gordinho, baixinho, da cara fechada. Que história é essa aí? Não, só soltou da mão, né? Tava de mãozinha dada, já soltou da mão. Não, pai, eu tô indo no cinema. Quem que é esse rapaz aí? Pai, depois a gente conversa. Se chegar em casa, a gente vai ter uma conversa bem de perto. E aí eu já dei aquela travada, né, menino? E agora? Não, vamos pro cinema. Cheguei em casa, eu converso com a minha mãe e com meu pai.
Tá bom. Isso era o nosso primeiro encontro, né? E aí fomos pro cinema, assistimos o filme, voltamos. Aí isso foi no sábado. No domingo ela me liga e fala assim, ó, seguinte, meu pai quer que você venha aqui em casa para conversar com ele. Mas eu só fiquei com você uma vez. E aí eu falei, tá bom, eu vou. E assim, vou, tipo, mas a gente só ficou junto um dia. Enfim, vou aí na sua casa. E aí marcamos no domingo eu fui na casa dela. O pai dela marcou um almoço e eu fui lá, almocei, né? E aí acabou o almoço, fomos pra sala. Vai, rapaz, cearense, né? O que você quer com a minha filha? Quero ficar com ela. Mas filha minha não é pra ficar ficando com ninguém, não. Filha minha é pra namorar, é pra casar. Não, quero namorar com ela. Nem tinha pedido namoro. 17 anos. Tinha saído com ela uma vez, a gente tinha ido no cinema. 17 anos. 17 anos, e assim, já fui pra essa... Aí ele falou, não, tá bom, porque aqui filha minha, eu não tenho filha minha pra ficar assim, com qualquer um aqui não, viu? Aqui é casa de cearense, aqui o negócio é estreito. Eu falei, não, tá bom. Ele pastor, a minha sogra, né, missionária, então eles eram dirigentes da igreja ali na região. E assim, imagine, né, a autoridade de um pastor, vocês que são com velhinhos nem tanto, né, os pastores de antigamente, o negócio era ali, né, então, aí, claro, já começamos a namorar, né, e aí eu tinha 17 anos, logo que... Achou que tinha estourado, achou uma nega índia. Né, até brinco, né, que minha esposa é morena, né, e quando eu conheci ela, cabelão liso, cheguei em casa, né, aí falei pra minha mãe, conheci uma índia, mãe. Ó, Mano, mas aquele cabelo vai, olha, que é uma beleza, mano. Dá pra fitar uma pururuca nele. não fala mal da minha gata. Minha esposa. E ali eu falei pra minha esposa, mãe, conheci uma índia, depois eu descobri que a Índia usava uns produtinhos pra virar índia, que nem era tão índia assim, sabe? Mas enfim, aí, minha mãe, de onde você conheceu essa menina? Ah, mas eu fui no futebol, assim, assado, e conheci essa menina lá, e eu fui ontem na casa dela. Como assim? Você saiu daqui falando que você ia almoçar na casa de um amigo? Não, mas eu fui na casa dela, o pai dela me chamou lá. E aí? Agora eu tô namorando com ela. Mas você falou que nunca namorou, não ia namorar com ninguém, que não sei o quê. Não, mas eu tô namorando com ela. Onde essa menina mora? Assim, assado, nessa rua. Ela tem pai, tem mãe? Tem. Como é que é a família dela? Ah, mãe, a família tem o pai, a mãe, ela e uma irmã. Ah, tá bom. Onde que ela mora mesmo? Assim, assado. Tá bom. Isso foi no domingo à tarde que eu contei pra minha mãe. Na segunda-feira de manhã, minha mãe foi fazer a caminhada. Onde que minha mãe foi fazer a caminhada? Na casa da minha namorada de 2 dias. Minha mãe bate palma lá. Aqui que é a casa da Juliana. Aí sai o pai dela. Sim, é sim. Por quê, senhora? Eu sou a mãe do Denis. Eu vim conversar com você. Fiquei sabendo que meu filho tá namorando com a sua filha. Eu vim apresentar. Ele tem mãe e tem pai. Ele é um menino de família. E ali, minha mãe nordestina, cearense, e meu sogro cearense, então ali já criou uma conexão. Pagou né? dote. Já criou uma conexão. E ali já criamos foi criada uma conexão muito forte, né? Então, por conta da descendência e tal. Então, assim, as coisas já começaram a caminhar ali muito bem. Logo depois que eu conheci minha esposa, questão de 1 ano depois, 1 ano e pouco, minha mãe descobriu um câncer muito avançado e que evoluiu muito rápido. Então, logo nesse momento desse câncer, minha mãe durou, assim, do primeiro indício, o primeiro sintoma que ela teve até o dia do falecimento dela, durou 40 dias. E foi 40 dias de uma queda muito rápida, né? Então, já nesse momento, quem me acolheu, né, muito ali foi meu sogro, minha sogra, minha esposa, que hoje minha esposa era minha namorada. Então, nesse momento ali, foi eles que me apoiaram ali, porque eu era ainda um garoto, né? Tinha acabado de fazer 18 anos, então não sabia nada da vida. Minha mãe era minha mãe para tudo, né? Sou filho caçula, então vocês sabem o que o filho mais novo é dependente, até de certa forma ali, mimado, né? E eu já trabalhava, então, mas assim, totalmente dependente da minha mãe. E aí minha mãe veio a falecer, e com um mês do falecimento da minha mãe, meu pai apareceu com outra mulher. E aí eu com 18 anos, vendo ainda aquele sentimento, né? De perdi minha mãe, do que vai ser, como é que eu vou viver agora? Meu pai aparece com outra mulher e eu falei, não concordo com isso, não tá certo. E aí, moleque, 18 anos, acha que já é homem, e eu bati de frente com meu pai. Bati como um homem, de discutir ferrenhamente, de botar a minha posição, que eu não concordava com aquilo. E aí eu cheguei a dizer pra ele, ou ela, ou eu nessa casa. E aí, pra minha surpresa, meu pai falou, pode ir embora. Puxa. Aí eu dei um murro na mesa, falei, você nunca mais vai me ver. Mas tinha irmão.
Tinha, mas meu irmão casado, meu irmão morava, sim. já tinha a vida dele, meu irmão é 14 anos mais velho que eu, né? Então, meu irmão já tinha a vida dele. E assim, aí só morava eu, no caso, eu e meu pai, né? E eu falei, tá bom, se é assim. Eu tinha um carro que minha mãe tinha me ajudado a comprar. Peguei minhas coisas, joguei dentro do carro, uma noite, dia de semana. Botei as coisas dentro do carro, falei, aqui eu não volto mais. E aí, entrei no carro e saí. E aí eu falei, pra onde que eu vou? Falei, vou morar dentro do carro. Peguei minha roupa de trabalho, falei, tomo banho na casa da Juliana, né? E moro dentro do carro, não tem problema. Paro o carro na rua, durmo dentro do carro. Não tem problema nenhum. Se tomo banho lá, como na rua mesmo, então vai ser assim minha vida agora daqui pra frente, mas aqui eu não volto mais. E aí quando eu cheguei na casa eu sou muito duro para algumas coisas, mas eu até brinco, o galego é muito, muito chorão, né? E eu falo assim, meu, você tem defeito, não é possível. Eu não sou assim, mas existem... Deus vai nos amolecendo, vai quebrando o nosso coração, vai quebrando nossa carcaça, nessa carcaça de homem bruto, de homem que não chora, que não se emociona. Vai moldando, né? E assim, e por vir de uma descendência nordestina, a gente tem uma casca ali maior, né? Então, quando eu cheguei na casa da Juliana, ali, tipo, muito bravo, né, com o que tinha acontecido, contei o que tinha acontecido, meu sogro sentado na mesa, assim, como nós estamos. Eu falei, ele falou, o que você vai fazer da sua vida agora, menino? Eu falei, vou morar dentro do meu carro. É o que eu tenho, é meu carro, eu vou morar dentro do meu carro. Aí ele falou, não, você vai morar aqui na minha casa. E eu falei, não, o que vão falar do senhor? O que vão falar na igreja do senhor? Eu não sou nem crente, eu não sou casado, só namoro com a sua filha. E como é que você vai me botar na sua casa? Ele falou, não, você vai morar, a partir de hoje você mora aqui, então. O tempo que você precisar. E a partir daquele dia, eu passei a morar com o meu sogro. Dormia no chão, na sala, e minha esposa dormia no quarto. E aí minha esposa depois começou a trabalhar num trabalho onde ela passava a semana fora, só voltava no final de semana, e aí eu dormia na cama dela. E nesse momento, hoje eu entendo que ali já foi Deus me resguardando. E ali eu tive uma vivência muito próxima com meu sogro. Então, meu sogro, eu com 17 para 18 anos, foi quando eu conheci, né? 17 anos, e quando aconteceu isso eu tinha 18 anos, então meu sogro me acolheu dentro da casa dele. Vocês que são crentes há muito tempo, vocês sabem como é a língua do crente. Sim. O crente se denomina santo, mas a língua dele não é santa. Muitas vezes a boca que dá glória a Deus é a mesma que está ali fazendo fofoca e falando mal do irmão, né? Exatamente. E esses somos nós. Então, assim, eu imagino, hoje eu consigo imaginar o que meu sogro passou por minha causa. Que você imagina, ele dirigente de uma igreja, a minha esposa fazia parte do grupo de louvor. Quando isso aconteceu, a primeira coisa que aconteceu, o ministro de louvor falou, opa, jogo desigual, aqui você não canta mais. Você está sendo desligada do grupo de louvor. Então ela foi Só porque está morando lá. porque era um jogo desigual. Eu estava morando embaixo do mesmo teto, mas era um namoro Sim. com... O seu sogro era o pastor dessa igreja? Sim, pastor dessa igreja. E assim, e aí nessa época eu fiquei muito, sabe, tipo assim, já não era muito adepto da igreja. E quando tiraram a minha namorada na época do grupo de louvor, eu fiquei furioso, assim, tipo, e eu peguei a birra com o ministro da época, né, o cara que era o líder dos jovens ali do louvor. Então, eu peguei uma rixa com ele que eu fui conseguir perdoar ele depois de 20 anos. Eu não conseguia olhar pra cara dele sem desejar, sem que o coração ficasse ali, sabe, borbulhando de lembranças do passado. E aí, assim, ela saiu do grupo de louvor. Então, eu consigo imaginar, meu sogro nunca colocou isso numa mesa e falou assim, ó, por sua culpa eu passei por isso. Nunca. Ele sempre aguentou isso sozinho. E aí, fiquei nesse período, fiquei um período morando na casa do meu sogro. Aí meu pai procurou meu sogro e falou, ó, eu fiz coisa errada e eu quero pedir perdão pro meu filho. Eu quero que ele volte para morar em casa. E aí meu sogro veio conversar comigo e eu não volto. Não volto. Eu falei que não voltava mais lá. Ele, filho, não é assim. Você não pode tratar seu pai assim. Seu pai tá pedindo perdão. Você tem que fornecer o perdão para ele. E aí eu falei, ó, eu só vou voltar para casa porque o senhor tá pedindo, não pelo meu pai. E aí voltei para casa. E aí depois desse episódio, né, meu pai ainda cometeu N outras situações desagradáveis, assim, que colocavam em xeque sempre quem eu era para ele, né? Então, no sentido, assim, eu aprendi que, assim, sem ser cristão, eu sabia que eu tinha que honrar meu pai e minha mãe. Então, assim, independente do que meu pai fazia, por mais que eu estivesse furioso com ele, eu sabia que eu não podia maltratá-lo. Então, assim, independente Você sabia porque você teve um pastor te guiando. Mas assim, eu nunca tinha recebido essa palavra propriamente dita, né? Mas essa é a função do pastor. Às vezes ele não vai conseguir esculpir o versículo que tá ali, ó, tá em Êxodo 20. Mas, através, inclusive,
o seu Vicente, a maneira como ele foi alcançado é muito interessante ele contar, porque o caso da conversão do sogro dele é tão interessante quanto as nossas conversões, só que ele não podia estar aqui para contar, mas no final das contas a conversão dele que culmina em toda essa história é interessante. Eu acho que é até válido você mencionar como foi, porque... O meu sogro, fazendo um paralelo aqui, né? Jovem, na época de 70 ali, né? Onde as ruas eram de barro. Ele era o cara que gostava moreno, de black, como diz minha sogra, né? Eles usavam black. E gostava... Essa dupla, mano. Essa dupla era embaçada na quebrada, viu? E ele gostava de um som alto. E aí ele fazia umas bagunças, né? Fazia um som, como ele dizia, né? Gostava de fazer uns bailes na época. E aí ele falou que teve uma determinada situação onde o pastor foi reclamar com ele alguma coisa, o pastor de uma igreja próximo dele, de onde ele estava. E aí ele falou que tinha uma arma, e aí ele falou assim, quer saber? Eu vou entrar hoje naquela igreja e vou matar aquele pastor. Ele é muito folgado. Hoje eu vou dar cabo nele. Ele entrou na igreja armado para matar esse pastor, e ali Deus pegou ele. E o que ele entrou para fazer, óbvio que ele não fez. E ali ele se entregou, Deus pegou ele verdadeiramente, ele se entregou verdadeiramente ali à obra. E ele, a partir daquele momento, chavinha virou. Mas ele chegou a entrar na casa? Entrou na igreja, tipo, porta ali, os bancos e tal. Ele entrou ali pra matar o cara. E tudo. Com a arma na cintura. E ali Deus pegou que não puxou a arma, não fez nada. Assistiu o culto ali, se quebrantou e ali mesmo ficou. E aí ele vem, na época ele e minha sogra já namoravam. Já eram casados, e a minha sogra perdeu o pai muito cedo e tal, e não tinha referência de pai, de homem, era o meu sogro, né, que era o namorado dela, e ela falou que na época ela fumava, e meu sogro falou, toda não... errada, a tiazinha é toda errada, mano. E aí agora a tia do coque, mas foi toda errada, mano. Agora o pessoal quando vê, ela fala, nossa, que linda a tia do coque. Eu falei, mal sabe o que a tia já fez. E aí ele conta que ele falou, não, você vai pra igreja comigo. Não, eu não vou, vai, eu sou seu marido e você tem que me obedecer, agora você vai pra igreja comigo. E ela conta que na época ele tinha uma Kombi, e no dia que ela foi pra ser batizada, ela abriu a porta da Kombi em movimento e queria pular da Kombi, porque ela não queria se batizar. E aí ele falou que deu muito trabalho, de entrar na igreja e falar que tava endemoniada, de quebrar banco, de ninguém segurar. Loucura. E aí essa é a conversão a grosso modo, né, bem sucinto, né, do meu sogro e da minha sogra. Então quando eu cheguei... Ministério de quantos anos? 44, 45 anos. Foi jubilado com 44 anos ele foi jubilado. Eu vou chegar nesse ponto. E meu sogro, ele, nesse momento, né, que meu pai pediu para que eu voltasse para casa, eu muito rebelde, não queria voltar, enfim, meu sogro conversou e eu, por respeito ao meu sogro, né, que eu aprendi a respeitá-lo até... depois eu vou chegar nesse ponto também. Eu digo que Deus foi tão maravilhoso comigo que no momento que eu perdi minha mãe, Deus já tinha preparado mais um pai e uma mãe para mim. Então, que é o meu sogro e minha sogra. E eu respeito até hoje, né, que meu sogro já está na glória, até hoje eu respeito o meu sogro muito mais que meu pai. Eu amo meu pai, mas o meu sogro eu tinha não só uma admiração, como um respeito e um amor que eu digo que talvez até maior do que o amor pelo meu pai de sangue, porque meu pai é meu pai de sangue, mas o meu sogro, eu convivi mais ao lado dele do que ao do meu pai. Então... Ele te ensinou mais, né? Sim, porque ele nunca alterou um tom de voz comigo. Ele nunca... Quando ele queria me chamar a atenção, ele falava, filho, vem aqui. Ele chamava de filho. Filho, senta aqui. E aí pegava no sofá e começava. E eu, não, sogro, não, sogro. Chamava ele de velhinho. Não, velhinho, não pode, velhinho. Não, velhinho. Filho, você tá errado. Filho, por causa disso. E ali ele vinha me discipulando. Muito rebelde ainda, né? Aí, vamos casar. Aí ajeitamos as coisas, casamos, né? Mas assim, ainda assim, depois, ainda vivendo tudo isso daí, eu só ia na igreja quando minha esposa enchia muito o saco. Tinha aversão de ficar ali 2 horas dentro daquele recinto fechado. E dependendo de quem subia no púlpito, para mim o culto já acabava ali, porque eu não gostava de algumas pessoas. Então, coração fechado, cara fechada. Muitas das vezes, eu só ia até a porta da igreja, levava minha esposa e meu filho, e o meu mais velho, né? E depois teve o mais novo. Eu ia até a porta da igreja e voltava.
e não entrava. E voltava para minha casa. Quando era a hora de buscar, mesma coisa. Ia na porta da igreja, ficava dentro do carro e voltava. Aí, aos poucos, eu comecei a frequentar, porque meus filhos começaram a frequentar a escola, a escolinha dominical, e aí tem um ministério infantil, e aí tinha as apresentações, e aí acabei começando a frequentar. Uhum. Mas isso me causava muito desconforto. Denis, desculpa te cortar. Houve alguma rejeição, assim, acho que rejeição na palavra, assim, alguma imposição do seu sogro por você não frequentar a igreja e você morava na casa dele? Nunca. Eu morei na casa dele por volta de 2 anos. E ele nunca me falou assim, hoje você vai para a igreja. Ou você se arruma que você vai comigo hoje. Não. Eu tô indo para a igreja. Não vou. E ficava lá. Então, assim, eu digo assim, eu não teria hoje, ainda não tenho essa sabedoria que ele teve para lidar comigo. Não fui fácil. E então eu ia até a porta da igreja. Eu comecei a frequentar como frequentador. Só que tinha uma coisa que me causava muito, como se dizer assim, incômodo. A palavra pode ser essa, incômodo. Porque eu não tinha nome dentro da igreja. Eu era o genro do pastor. Então as pessoas não me tratavam como um visitante. Como uma pessoa que está ali frequentando a igreja. Eu era o genro do pastor. Então, quando eu chegava na igreja, eu chegava atrasado porque eu queria chegar atrasado. Eu atrasava para não chegar e não ter aquele momento de comunhão antes do culto. Porque aquilo ali me incomodava. Nunca gostei, como eu falei, sou um cara de tecnologia. Sim. Tipo assim, as pessoas de tecnologia geralmente são mais retraídas, né? Então, assim, eu não gostava do abraço. Eu não gostava de ficar cumprimentando. Eu preferia chegar atrasado para chegar e sentar lá no fundo. E aí, quando eu chegava e sentava lá no fundo, vinha os diáconos e falava o seguinte, irmão, o genro do pastor chegou, sua cadeira tá lá na frente. Isso me causava já fechava a cara na hora. Eu falava, por que assim, primeiro que eu não tenho nome, eu sou o genro do pastor, e segundo, por que eu tenho que sentar lá na frente se eu quero sentar aqui atrás? Tipo assim, eu gosto do anonimato, sempre gostei do anonimato, nunca gostei de exposição. Então isso me causava mais e mais motivos para que eu não quisesse frequentar a igreja. E assim foi durante muito tempo, né? Sendo um frequentador. Só um negócio que eu vou falar aqui. Mas até hoje é assim, né? Filho do pastor. O filho do pastor chegou, né? Mas ele não... Até hoje é assim. Eu acho incrível. O filho do pastor não pode fazer nada, na verdade, né? Não pode fazer nada. Foi o filho do pastor que fez. Quem é o filho do pastor? É o filho do não sei o que, pastor. É natural, né? É natural. Então, da mesma forma, você vai ver um crente fazendo, você fala assim, é filho de Deus, não pode fazer. Então, pois tem ideia. As pessoas colocam rótulos, né? Mas é um rótulo que deve ser. Você carrega o peso de ser o filho do pastor. Da mesma forma, nós carregamos o peso da glória de Deus. Eu sou filho de Cristo, tem coisa que eu não posso mais fazer e pronto, acabou. É pouca ideia. Senão a gente vai ficar sempre... não tem. A realidade é, você é filho de pastor, irmão, Deus quis assim, então agora segura o reggae. Assim, a cobrança é muito maior. Então, novamente, né? Eu consigo imaginar o que meu sogro escutou pelos bastidores, pelas conversas de corredor, pelos grupinhos ali, por eu ser essa pessoa que eu era. Nossa, é fofoca, hein, mano? É o que mais tem, o maior como que é o filho do pastor. Olha né? a filha do pastor, isso, olha o relacionamento. O pastor aí quer fazer as coisas, mas olha lá quem que ele acolheu dentro da casa dele. Enfim, então hoje eu consigo compreender o que ele aguentou ali em silêncio. Mas mais do que isso, Jesus aguentou por nós, né? E aí, muito rebelde, acreditava muito no poder do meu braço, nas minhas competências. Todo mundo sabe que quem trabalha com tecnologia tem uma posição no mercado de trabalho, de certa forma, privilegiada, porque consegue emprego muito fácil, são bem remunerados. E eu sempre ganhei relativamente, tipo assim, bem para a média da sociedade. Então, eu consegui conquistar muitas coisas ali, tipo assim, de forma muito rápida, né? Mesmo sendo jovem ali, então eu consegui conquistar carro do ano, moto, roupas de marca, ligava muito pra roupa de marca, né? Tipo assim, pra mim era um prazer pagar caro numa roupa, pagar, que seja na época, sei lá, isso foi em meados de 2000 a 2013, que é o grande, acho que o grande fato ali do trabalhar de Deus na minha vida. Assim, isso aqui é só introdução, tá, gente? Falei que era melhor que a minha história, mas vocês não acreditam em mim. E assim, muito, muito ligado a bens materiais, amigos, né? Então, nunca fui um cara nunca tive prazer em bebida, nunca tive prazer em coisas, em cigarro, essas coisas, mas sempre gostei de estar no meio da bagunça. Sempre tive amigos da bagunça, ligava pra esposa e falava, vou chegar mais tarde hoje, que eu vou com os amigos no barzinho, tomar coca, mas eu queria estar no meio da bagunça. Então, eu dava muito valor para isso, para estar no meio de pessoas ali que, de certa forma, que me proporcionavam também
um prazer no sentido de estar no meio de amigos, pessoas que tinham cargos elevados, participar de ir em restaurantes diferentes, sempre com os amigos. E eu dava muito valor para isso. Para as roupas que eu vestia, para o carro que eu tinha, que era um carro do ano. Tinha 2 motos. E aí onde começa o grande... Sabe aquela história que a gente sempre escuta, né? Uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor? Pois é. Deus começou a me tratar. Deus me deu todas essas possibilidades. Dando corda. Tipo assim, vai lá, garoto, vai lá. Tá legal, tá bom, você tá vivendo, tá interessante a sua vida, né? Você tá se achando o dono do mundo, né? Então eu tinha comprado um apartamento, eu morava num outro apartamento, num bairro melhor do que a gente morava, bem melhor do que a gente morava. Tinha dinheiro para gastar com roupas caras, não faltava nada dentro da minha casa, meus filhos tinham brinquedos que eles nem precisavam ter. Tinha comprado um carro para minha esposa, tinha o meu carro que era 0, tinha 2 motos, uma moto grande, alta cilindrada, uma moto pequena para ir trabalhar. Então, assim, tinha 27 anos nessa época. O cara, vamos dizer assim, para 27 anos estava bem, né? Bem resolvido, né? Vamos falar assim, financeiramente estava bem encaminhado, né? E um belo dia, eu deixei minha moto na casa, minha moto que era maior, né? Uma moto de alta cilindrada, minha sogra mora em Diadema, onde eu moro hoje, depois a gente vai chegar nesse ponto também. E eu morava em São Bernardo. E aí, numa quinta-feira, que antecedia o carnaval, calor, né? Estávamos na casa da minha sogra. Neste dia, a minha cunhada, como eu comentei no começo aqui, né? Era minha esposa e tinha uma irmã. Nesse dia, minha sogra teve o diagnóstico que a minha cunhada tinha esclerose múltipla. Então, a gente foi para lá, saí do trabalho, a gente foi para lá, né? Para entender, a gente sabia o que era isso, né? E não sabia o que iria acontecer. E o médico deu um diagnóstico para minha cunhada de 6 meses de vida. Falou, ela tem esclerose múltipla, num grau bem elevado. A gente vai fazer tudo o que for possível, mas a expectativa de vida dela são 6 meses. Então, faça o que vocês puderem fazer por ela. Então, aquele boom. E saindo da casa da minha sogra, eu falei, eu vou para casa às 11 horas da noite, por volta das 11 da noite, numa quinta-feira. Eu falei para minha esposa, você vai de carro com as crianças, que eu vou de moto. Mas vai de carro com a gente, né? Já tá tarde. Não, eu quero ir para casa de moto grande, de motão, porque amanhã é sexta-feira, é calor, eu quero trabalhar de motão. E aí minha sogra, peguei, montei na moto, capacete, jaqueta, e aí montei na moto, minha sogra vem, bota a mão no guidão e fala, filho, não vai não. Aí eu tiro a mão dela do guidão e falo, eu vou. Filho, eu não tô sentindo de você ir hoje de moto, filho, vai de carro com a Juliana, já tá tarde. Eu falei, não, eu não vou por dentro, eu vou pela Anchieta, porque se eu for por dentro, eu tenho medo de assalto, né? Moto grande, alta cilindrada, você ficar parando em semáforo ali, eu tenho medo de assalto. Então, eu vou pela Anchieta. Fica tranquilo, dá 10 minutos daqui em casa. Ainda mais assim, moto grande, né? Você acelera e vai que vai, né? E aí minha sogra, filho, bota a luva. E eu falei, não vou botar luva, porque eu andei de moto esse final de semana, eu tomei chuva, e a luva tá fedendo. Tá fedendo chulé, não vou usar essa luva, vou sem luva mesmo. E aí montei na moto e fui embora. Não sei se vocês conhecem a região ali do ABC, próximo da Ford, ali, Bombril. Peguei minha moto naquela alça de acesso, entrei na Anchieta, 11 e pouco da noite, viro o cabo aqui, viro o acelerador no máximo que dava. O meu prazer era saber se quem ia vencer naquele dia era a moto, a máquina, ou era eu que ia vencer a máquina, que ia chegar no limite da máquina. E tinha prazer em acelerar. E assim foi. Subi na moto, 200 e pouco, Anchieta. Estava na faixa da esquerda, Anchieta passa muito caminhão, então por experiência ali, nunca andava no meio da faixa, né, porque tinha óleo, então andava sempre próximo da faixa pontilhada. E aí, no ponto ali que chama Planalto, onde tem até um Habib's do lado direito, eu avistei uma moto do lado direito, na mesma faixa do lado, mas próximo da pontilhada também. E eu, quando fui passando, sempre dava uma olhada, eu dei uma olhada, vi que era uma moto grande, parecia ser uma moto grande, porque o pneu traseiro era bem largo. E na hora que eu passei, essa moto, acredito eu, ela foi mudar de faixa e ela relou em mim. Só que como eu falei, eu gostava de andar rápido. Alta velocidade. E eu tomei um toque dessa moto. Eu já tinha soltado o acelerador, porque eu já estava próximo da minha saída. Eu ia sair ali no quilômetro 18, se não me engano, que é ali na Piraporinha, né? E quando eu soltei, assim, a moto, ela perde velocidade muito rápido. Só que na hora que eu soltei, assim, que eu fui ultrapassando essa moto, eu tomei esse toque, a minha moto começou a chicotear, começou a balançar. E aí eu falei, vi a entrada da Expresso, eu estava na local, vi a entrada da Expresso. Falei, vou entrar para a Expresso, que dali dá para me consertar. E aí na hora que eu joguei para a Expresso, eu já totalmente equivocado na minha decisão.
Eu já entrei atrasado, né? Então, o pneu da moto pegou no guarda-reio do acesso para Expresso e a moto pulou. Ela chacoalhou 3 vezes. Na hora que eu deitei ela para esse lado aqui, eu já vi a faixa branca do outro lado. Já tava do outro lado da pista, praticamente, né? Para encostar no guarda-reio já do outro lado. E aí eu olhei no velocímetro e falei, não vai dar. Eu olhei no velocímetro, estava 131 km por hora. E aí, naquele fração de segundo, veio uma enxurrada de pensamentos na minha cabeça. Eu falei, agora eu vou bater, eu vou morrer. A Juliana vai criar os meninos sem pai, porque não vou me livrar. Não vou. E eu falei, o que vai ser dela agora? Falei, como é que ela vai dar notícia pro meu pai, pro meu irmão? Né, que assim, nós somos meus familiares. Falei, agora? E aí, deu a pancada. Por quê? A moto estava indo ali, né? Ela foi encostando. E nesse encostar da moto no guarda-reio, a moto me arremessou de cara no guarda-reio, na lateral aqui, né? De cara, assim, de lado no guarda-reio. Eu fui arremessado. Nesse impacto, o ombro desceu, o pescoço esticou, a clavícula demorou para quebrar. E todas as raízes que fazem o nervamento aqui dos movimentos de sensibilidade do meu braço esquerdo, elas foram removidas. Foi uma avulsão da minha coluna cervical. Então, ela foi removida e nesse impacto eu caí, né, da moto. A moto, por estar acelerada, como ela encostou, ela levantou, né, e ela foi sozinha, foi embora. E aí eu fui rolando. E aí quando eu parei de rolar, eu sentia o gosto do sangue na boca. E eu tentei me mexer, eu não conseguia me mexer. E a minha primeira coisa que veio, e eu lembro de eu ter falado em voz alta. Não era cristão. Deus, com essa prepotência, com essa arrogância, tá? Que eu vou falar pra vocês. Deus, se você não me matou da pancada, você pode me tirar daqui, porque atropelado eu não vou morrer. Você dá um jeito de me tirar daqui. Eu não vou ficar aqui. Você pode me tirar aqui. Você não me matou da pancada, que você vai me deixar aqui agora? Vai, pode me tirar daqui. E aí eu escuto uma voz. Você tá vivo? Aí eu falo, tô. Aí o cara falou, o que aconteceu? Aí eu falo, tomei um toque de outra moto, bati e tô aqui. Ele falou, não tem moto aqui. Aí eu falei, então, roubaram a moto. Aí ele falou, não se mexe que eu vou chamar o resgate. Não tinha como me mexer, tava todo... Não tinha nem capacete, mas... Não, o capacete tinha... Aí fiquei lá, aí chegou o resgate. Esse homem que me fez essa proteção desse primeiro socorro, eu nunca vi a face dele. Eu lembro da voz dele, claramente, mas eu nunca vi a face dele. Era um motorista, por ter ali a Volks ali na Anchieta, né? É um motorista das cegonhas que estava vindo, 11 e pouco da noite, na Expresso, me viu estirado na pista, parou a carreta e fez um L para que ninguém me atropelasse. Primeira providência de Deus. E não só a maior, né? Porque ele vem nos dando esses livramentos constantemente, né? A gente, às vezes, que não, só enxerga o que é extraordinário, né? O que é ordinário, a gente não consegue, por vezes, deslumbrar e agradecer por isso. E aí o socorrista de nome Evandro, do SAMU, vem me socorrer e ele fala assim para mim, cara, eu preciso cortar a sua roupa. Eu falei, meu amigo, faz o seu trabalho que eles já fizeram a dele. E aí, nesse mesmo momento, quando eles me pegam para colocar e eu fiquei consciente. Quando eles me colocam na maca, o meu braço, não sei se vocês notaram, ele é diferentinho, né? Meu braço, ele colocava aqui, meu braço caía. E aí ele falou assim para mim, ele falou, ó, você tem uma fratura de fêmur, fratura exposta de fêmur, você tem boas partes aqui da perna decepada e vou te levar pro pronto-socorro. Eu falei, não, tem um convênio. Não, você vai pro pronto-socorro. E aí fui pro pronto-socorro. Cheguei lá e assim, consciente. Aí eu só falava pra ele, nossa, tá me dando um sono. Ele falou, cara, não apaga. Conversa comigo. Eu tô com sede. Não, daqui a pouco você bebe água. E aí ele foi conversando. Me levaram pro hospital. E aí meu celular tocando. Ele falou, quem que é? Teu celular tá tocando. Eu falei, não, deixa eu atender. Não, você não fala. Quem fala com a sua esposa sou eu. Tava escrito, tipo, amor, né? Então eu vou falar com ela. Aí falou com ela. E ela desesperada, porque era um percurso de 10 minutos. Ela ia gastar 20, 25 de carro, mas eu era para ter feito em 10 minutos. E quando eu passava em algum outro lugar que eu fosse demorar, vou passar no McDonald's, vou passar no Habib's, vou levar alguma coisa para casa, eu avisava, vou demorar um pouquinho mais porque eu passei vou fazer uma parada. E ela chegou em casa e não encontrou. Não encontrou a moto, não me encontrou.
E a primeira coisa que você vê é a seguinte, né? Roubaram. Roubaram ele, vai que aconteceu alguma coisa que realmente tinha acontecido. E aí ela vai pro hospital. E aí eu lá no hospital achando que eu tava super bem. Tava ali no corredor. E aí eu vejo meu sogro vindo com ela. E aí eu falo, oi sogro, eu tô aqui. Meu sogro olhou, mas não me reconheceu, foi embora. Tipo, meio atordoado, assim, tentando me encontrar. E eu falei, nossa, ele não me viu, né? E aí minha esposa vem, quando me vê, começa a chorar. E eu falo pra ela, oi, amor, tá tudo bem, eu tô bem. Ela nem me deu atenção, ela só levantou o lençol e começou a chorar. Eu falei, vixe, o negócio tá feio. Porque ela não me deu atenção. E aí os enfermeiros já tiraram ela de perto de mim, e aí já me recolheram. E aí eu falei assim, cara, minha esposa não quis falar comigo, eu tô zoado. E aí ele falou, você não tá bonito, não? Você não tá legal, não, cara? Resumo, dessa pancada, meu capacete, ele fragmentou na minha cabeça. Ficou só aquela parte de dentro, sabe? Aquela espuma de dentro. A parte de fora, ela lacerou. Ela virou praticamente papel, sabe? Quebrou todo. E e assim, como eu rolei por um tempo, minha cabeça ficou toda preta, tipo assim, já de hematoma. A minha coxa, da altura da minha coxa do fêmur, onde o socorrista falou que era uma fratura de fêmur, não era uma fratura de fêmur. Sabe aqueles luminosos do canto da pista? Quando você bate o farol, ele com os olhinhos de gato? Aquilo dali entrou na minha coxa como se fosse uma mão, tirou um pedaço de carne dali, um pedaço da minha perna, que dava para ver o osso. De tão profundo que foi. O meu joelho rasgou de tal forma que meu sogro relatou para mim que quando minha esposa levantou o lençol, que eles olharam e que ela começou a entrar em desespero, ela falou que onde parava a minha maca era uma poça de sangue embaixo. Dava para ver os tendão. De tão profunda que foi essas escoriações. E eu achando que tava tudo bem. E aí, quando o cara falou que você não tá legal, eu falei, vixe, não deve estar legal mesmo, né? E ali passou um tempo e nada de ninguém vir falar comigo. E aí chegou uma enfermeira e falou assim pra mim, eu vim fazer sua sutura. Vim fazer sua limpeza e sua sutura. Eu falei, o que é sutura? Sei nem o que é isso. Ela falou assim, vou costurar você. Veio costurar por quê? Ela falou, você tem 2 bocas na perna. E aí estavam decidindo se precisaria fazer enxerto ou não. E aí decidiram por não fazer enxerto. Então eu vou te limpar e suturar. E aí eu falei, tá bom. Pra mim tava tudo bem. Adrenalina no corpo, né? Não tava sentindo nada até esse momento. Aí ela começou a jogar aquele soro e pegava as gases e começou. Moça, tá doendo. Ela falou assim, você quer que eu limpe sua perna ou você quer perder ela? Porque tá cheio de terra aqui dentro. Se eu não limpar, vai gangrenar isso aqui, vai ter que amputar a perna. Sua perna não tá legal. Eu falei, não, moça, pode limpar que eu aguento. E já não pegava mais, pela quantidade de horas que eu já estava ali esperando, não pegava mais anestesia. E ela limpou. E dizem que o homem foi na lua. Não sei se foi ou não foi. Sei que eu fui várias vezes. De tanta dor que eu sentia. Porque ela esfregava, como se estivesse esfregando o chão, assim, sabe? E jogava e assim, e conversando com as outras pessoas, e eu ia na lua e voltava e suava. Aí ela falou assim, agora eu vou fazer sua sutura. Eu tenho a sensação até hoje da agulha. A agulha parece um anzol. Eu lembro dela... Eu tinha, até hoje, quando eu for contar esse relato, eu lembro, porque eu tenho a sensação de eu sentir ela passando a agulha e sentir o fio passando e juntando. E aí, eu passei a primeira noite ali, na emergência vermelha. Não, o que eu vou falar agora isso não é generalista, tá? Mas aconteceu. E essas enfermeiras, elas não tinham muita dó. Foi na época da gripe H1N1, né? Então, tinham pessoas nessa emergência vermelha. E as pessoas ali estavam se debatendo muito. E amarraram essas pessoas, e eu achei aquilo ali já o fim do mundo. Eu falei, nossa, estão amarrando as senhoras aqui do meu lado. Eu tô na emergência vermelha, aí tinha um cara do meu lado, na maca do lado, que tinha uma briga de bar, sofreu uma perfuração de faca no pulmão, e ele gemia muito, e elas iam lá, chacoalhando, cala a boca, fica quieto, que não sei o quê. E eu falei, onde eu tô? Eu falei, eu não vou ficar aqui, vou dar um jeito de sair daqui. E aí chegou amanhã, passou o primeiro médico, eu falei, vou ter que dar um jeito aqui. Passou o primeiro médico, o clínico geral. E aí ele falou assim, eu preciso que você tire radiografias, a gente precisa fazer uma tomografia, seu acidente foi muito feio, a gente precisa, não sei nem o que você tem quebrado aí. Então, assim, primeiro a gente vai ter que entender o seu quadro clínico, o ortopedista vai passar aqui para te avaliar. Aí eu falei, doutor, primeiro, posso pedir para minha esposa trazer uma roupa para mim, porque cortaram minha roupa só de cueca, né? Ele falou, não, pode sim, pode trazer uma roupa pra você aqui, você tá com a perna enfaixada e tal, mas dá, né? Aí eu falei, então, doutor, você tá falando sobre ortopedista? Mentira. O ortopedista já me passou aqui e falou que eu posso fazer os exames no convênio. Eu tenho um convênio que tá tudo bem. Mentira, não tinha passado. Aí ele falou, eu não te libero.
Eu preciso entender seu quadro clínico, se o seu acidente foi muito grave. Aí tá bom, me deixou ali. Aí vem o ortopedista, minutos depois. Preciso que você tire radiografia do corpo inteiro, a gente não sabe o que você quebrou costela e tal. Foi um acidente muito grave, você teve uma pancada muito forte, né? Toda aquela... O protocolo, né? Falei, mas doutor, o clínico geral já me liberou. Ele falou que eu posso ir pro convênio, que no meu convênio eu vou ter mais recurso lá. Ele falou, não, mas eu não te libero, preciso entender se eu vou precisar de engessar. Não sei como é que você tá, cara. Aí eu falei, doutor, então, mas ele me liberou pra pôr a roupa. Posso chamar minha esposa pra pôr minha roupa? Não, pode sim, tal. Cuidado, porque pode ser que você tenha... você tá mexendo, mas pode ser que você tenha alguma coisa... Realmente, tava com a clavícula quebrada, né? E aí minha esposa veio colocar a roupa em mim. E aí naquela veio colocar a roupa em mim, eu grudei no pescoço dela aqui e falei, vamos embora. Ela falou, não vou sair com isso aqui. Eu falei, vamos embora, não vou ficar nesse lugar. Falei, as enfermeiras amarraram a mulher e chacoalharam o homem ali a noite inteira, não vou ficar aqui. Falei, mas você não pode. Eu falei, eu tô indo, vamos. E comecei a arrastar ela, me arrastando e fugi do hospital. Todo arrebentado, fugiu do hospital. Fugi do hospital. Cheguei em casa, Deus é tremendo, mesmo com as nossas rebeldias, né? Cheguei em casa, desmaiei. Aí quando acordei, imagina, eu perdi muito sangue, né? Aí ela, vamos pro médico, vai pro médico, você não vai ficar em casa. Eu falei, não, só vou voltar pro médico depois do carnaval. Você acha que eu vou pro médico no meio do carnaval? Os caras não querem nem trabalhar. Não, fica em casa. Daqui a pouco isso aqui vai cicatrizar e já era. E vai dar tudo, e vai dar bom. Eu ficava deitado. Quando eles me sentavam para dar comida, eu desmaiava. Porque eu não tinha sangue suficiente para bombear pra cabeça. Então, quando o corpo fazia aquela... Cabeça desse tamanho, precisa de sangue. Cearense, né? Brincadeira. E aí eu desmaiava. Aí... Nesse inteirinho, ligaram para a empresa, informaram sobre o meu acidente e tal. A empresa foi e mandou uma ambulância me buscar em casa e me levar realmente pro convênio. E aí, chegando no convênio e tal, ali foram fazer, dar continuidade ali no meu tratamento. E aí o médico levantou a primeira hipótese. Falou, cara, você precisa fazer uma ressonância porque seu braço não tá legal. Isso tá com cara de ser uma lesão de plexo braquial. Outro nome que eu jamais tinha estudado na minha vida. O que é isso? Lesão de plexo. Lesão de plexo é quando a avulsão das raízes ali da medula, né? E, cara, dependendo do jeito que for, tem cirurgia, que dá para tirar um nervo da perna, emendar, fazer como se fosse uma emenda, né? E conectar ali de novo e você vai voltar aos seus movimentos. E aí tá tudo bem. Agora tem a possibilidade de não ser isso. Se for um pouco mais grave, pode ser que você não tenha isso. E aí você já começa a ficar 27 anos. Opa, tô no meu auge. Como é que eu vou perder o movimento do braço? E aí eu comecei a fazer os exames e a notícia veio. Você teve avulsão, porque quando existe rompimento, existiam pontas. Como foi a avulsão, arrancou da medula. O médico falou, não existe medicina, não existe tecnologia para que a gente venha conectar essas raízes de volta à sua medula. Se a gente for mexer aqui, você pode perder movimentos, pode perder sensibilidade, você pode perder equilíbrio, porque a gente vai estar mexendo na sua medula. Qualquer dano que a gente cause ali, você pode ter sequelas irreversíveis. E ele falou assim, posso te falar a verdade? Mais 1 milímetro, você poderia estar tetraplégico. Então, eu não sei qual que é a sua crença, mas se você acredita em Deus, foi Deus que te livrou dessa. Porque você poderia estar tetraplégico. Dê graças a Deus que você só vai ficar com esse braço deficiente. Eu falei, mas como assim deficiente? Ele falou, não, você não vai mais mexer o braço. Nunca mais. E aí bate aquela sensação de desespero. Como que eu vou pegar meus filhos no colo? Tinha um de 2 e um de 4. Como que eu vou fazer isso a partir de agora? Como que eu vou trabalhar? Eu trabalho com tecnologia, programando. Como que eu vou ser um programador de uma mão só? Primeira coisa que você fala assim, agora já era, agora eu vou perder o emprego. E nesse emprego que eu estava, a empresa tinha sido vendida, fazia 30 dias que eu estava nesse novo emprego. Então você imagina, o que você mostra numa empresa em 30 dias? Como você se valida dentro de uma empresa em 30 dias? Não se valida. A empresa não dá nem suporte, né? Não, eles deram, de certa forma, porque 30 dias? Então, e assim, eu tinha um cargo de gerência na época ali, tinha acabado de assumir um cargo de gerência, né? Então eu falei assim, agora eu vou perder o emprego. E aí eu tinha uma reservinha financeira, e aí, claro, afastado, né? Minha reservinha financeira foi muito rápida. E aí, um apartamento, carro, moto, outro apartamento alugado que eu morava. Então foi muito rápido a minha reserva. E aí meus custos eram altos. Aí entra na caixa. E aí eu fui receber 27% do meu salário. Minhas dívidas estavam quase em 100%. E aí você recebe 27%. Eu falei, e agora? Mas eu tenho uma reserva. A reserva não durou 2 meses.
E aí eu falei, e agora? Eu não tenho mais onde morar, porque eu não tenho como pagar o aluguel. Meu pai não tinha como me ajudar. Meu irmão também não tinha como me ajudar. Meu sogro vira novamente para mim e fala, filho, você vai vir morar dentro de casa. Não, vou dar um jeito. Quantos anos você tinha? 27. 10 anos depois. 10? 10 anos depois. 10 anos depois. E ele fala, não, filho, você vai vir morar aqui dentro de casa. Você vai vir aqui dentro de casa, a gente vai dar um jeito. E aí ele falou, quanto você tem de dinheiro? Eu falei, tenho 3 mil reais agora. Já gastei, só tenho 3 mil reais. Aí ele falou assim, lá no fundo a gente tem tipo uma casa térrea, né? 4 cômodos, a gente tem área de serviço. Se a gente fechar a parede, dá para fazer um quarto para seus meninos lá, onde é outro quarto, você fica lá. Dá pra gente fazer isso até você se ajeitar. Eu falei, tá bom, bora fazer. Bora fazer, né? Eu na cama. E aí ele cedeu a cama dele. Ele e minha sogra cederam a cama dele pra mim, ficar ali. Minha sogra foi dormir no chão da sala com meus 2 filhos. Minha esposa dormia comigo, porque eu tava ali todo enfaixado. E a obra começa. Onde meu sogro vai dormir? Lá no meio da obra. Colocava uma rede no meio da poeira e era lá que ele dormia. Isso foi até fazer o meu quarto dentro da casa dele novamente. E aí eu fiquei por ali por 4 meses. E aí comecei a trabalhar e falei, sogro, agora eu vou devolver o apartamento que eu morava. O apartamento que eu tinha comprado, eu já não conseguia, óbvio que eu não ia conseguir pagar as parcelas, então a primeira coisa que eu fiz, vou devolver, porque eu tenho que não posso ter custo. As motos estavam quitadas, o carro que eu tinha não estava quitado, o banco não tomou porque o endereço não era mais o endereço que o carro estava alocado, então assim, comecei a atrasar a parcela. Os amigos todos sumiram, só restou um daquela época. E tudo aquilo que eu idolatrava, que eram os amigos, era sair com os amigos ali para barzinho, era estar no meio da galera, o meu dinheiro, os meus carros, o meu carro, minha moto, tudo isso tinha ido pro beleléu assim, ó, no estalar de dedos. Quanto tempo O que aconteceu tudo isso daí? Em 2 meses e pouco. Eu já, tipo assim, porque eu já não comecei a não pagar a parcela do carro, então, ou seja, não pagou o primeiro mês, não pagou o segundo, já busca a apreensão. O apartamento, você não pagou aluguel, antes de não pagar, eu já entreguei o apartamento. Então, estava dentro do contrato, eu não paguei multa. Mas, assim, meu dinheiro foi muito rápido. E aí, chega um dia que eu olho na minha conta e falo para minha esposa, a gente tem 1 centavo na conta. A minha esposa não trabalhava, porque eu falei para ela, você não trabalha... Minha mãe foi uma dolar que cuidava dos filhos e meu pai trabalhava. E eu falava, eu quero isso para meus filhos. Eu quero que você fique em casa cuidando deles enquanto eu trabalho, eu tenho condição, eu trabalho. Então, ela não trabalhava. E aí, um dia eu olho para a conta e falo para ela, a gente só tem 1 centavo na conta. Se der, pequeno usava fralda, se der uma dor de barriga aqui, se der uma dor de cabeça, uma febre, a gente não tem como comprar um AS infantil. Não sei o que vai ser da gente. Aí o pessoal dessa igreja do meu sogro faz uma vaquinha e me manda R$200. Eu vou e compro fralda. E aí, com 4 meses, o quarto fica pronto, volto no médico do trabalho, já estava conseguindo já me locomover com a perna enfaixada ainda. Minha esposa conta que minha perna, eles não me falavam isso, né? Mas ela falava que minha perna tinha odor de podre. Porque aquilo ali criou pus, aquilo ali criou secreção. E ela falou que ela e minha sogra conversavam no paralelo, dizendo, ele vai perder a perna. Isso aqui vai dar infecção nele, ele vai perder a perna. E aí, uma irmã da igreja lá, do meu sogro também, me agraciou com os cuidados. Ela trazia do trabalho dela, que ela trabalhava pro Estado, ela trazia pomadas e gaze, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar isso. E passava na minha perna e fazia o curativo. Todos os dias ela ia em casa e fazia os curativos. Todos os dias. Eu sou muito grato a essa pessoa que cuidou de mim nesse momento que eu não poderia oferecer um café se eu tivesse que comprar o pó. Então, o pessoal, assim, cuidou de mim, da minha pessoa, como igreja, sabe? Eles foram igreja verdadeiramente naquele momento. Claro, cuidado de Deus também, né? Muito, mas assim, Deus moveu esses corações. E ali começa a minha luta, e aí eu volto a trabalhar, peço pro médico do trabalho para voltar a trabalhar, o médico fala, não, você não pode voltar a trabalhar. Eu falei, doutor, eu tenho 2 filhos pequenos, eu não tenho mais R$1 na conta, eu preciso trabalhar. Mas você não pode, eu falei, eu assumo o risco, eu não vou colocar a empresa na justiça, eu preciso trabalhar. E eu volto a trabalhar com 4 meses, com a perna enfaixada, com 2 pessoas disputando a minha cadeira. E aí, de novo, você pensa, agora eu vou, o que eu ganhar aqui vai ser para juntar de novo e eu sei que eu vou perder o emprego. E aí eu começo a trabalhar, Deus começa a iluminar ideias
coisas que eu comecei a fazer ali, o pessoal começou a gostar Na tecnologia mesmo. na tecnologia. E o braço, como é que fazia? Uma mão só. Uma mão só. Até hoje. Até hoje. E essas duas pessoas que estavam disputando a minha cadeira acabaram virando meus funcionários, acabaram saindo depois, porque era o que eles queriam era a posição de gerência, eles não queriam ser analista, né? E assim, graças a Deus, eu fui... A empresa foi gostando do meu trabalho, do que eu podia fazer com a mão só, mas assim, aí eu fui descobrindo que não era a minha mão, era o que Deus tinha colocado aqui, ó. O que eu sou hoje, o que eu faço dentro da empresa, não está ligado ao que eu faço com minhas mãos, e sim com que Deus me proporcionou em inteligência para que eu possa exercer o meu trabalho. E foi assim. Então foi com ideias, foi com esse tipo de atitude que as pessoas começaram a gostar de mim e me deram e foram me trazendo essa oportunidade de exercer a minha função ali dentro. E desde então estou lá há 13 anos nessa empresa. Sou um gerente de tecnologia de uma multinacional. Como eu falei, não tive muito estudo e hoje em dia trato com pessoas do mundo inteiro, falo um inglês ali, mas me viro. E aí, nesse momento de perrengue, onde Deus te amassa, é o momento que eu falo assim, sogro, eu acho que agora eu sou de Jesus, né? Eu preciso professar minha fé. Aí ele falou, então nós vamos marcar o seu batismo e você vai se batizar. E aí, marcou meu batismo, 16 de junho de 2013, se não me engano. 2013. E aí eu vou e me batizo. Só que eu me batizei mediante a uma... Ainda assim, não reconhecia e não reconhecia. Reconhecia, mas não conhecia. Vamos dizer assim. Reconhecia o que Deus tinha feito por mim, mas não conhecia verdadeiramente. E ali eu virei um frequentador de culto assíduo. Eu ia em todos os cultos, eu ia em vigília. Chegava ali, sentava no meu banco, escutava a mensagem e voltava para casa da mesma forma que eu fui, vazio. Não tinha uma vida de leitura, não tinha uma vida de estudo, não tinha uma vida que... Tinha até vergonha de falar que eu era cristão. Por quê? Porque o mundo que eu vivia não era um mundo de igreja. E aí, tipo assim, não me encaixava, não conseguia me encaixar dentro da igreja. Frequentava, mas assim, eu acredito que, claro, isso trazia muito... Claro, para o meu sogro, aquilo ali era como se fosse uma vitória para ele, né? Me ver ali dentro da igreja. Mas o meu coração ainda não estava ali. E aí, um dia, num podcast, eu vi a Lise, na época da pandemia, né? Trabalhando de casa, então, todo mundo em casa. Assistindo um podcast, eu vi a Lise comentando que eles tinham uma célula, que era na Moca, e que essa célula acontecia às terças-feiras, que era um movimento evangelístico e tal. E eu falei para minha esposa, eu quero conhecer esse negócio diferente. E aí, nesse dia, eu chego lá e vejo esse cara. Esse rapaz aí. Esse dito cujo do meu lado. Nada a ver, né, mano? Olha que Pregando. Deus usa a mula, né, mano? Por que não vai me usar? Pregando sobre Jonas. Ele estava fazendo as ministrações de Jonas. E aí ele pregava sobre o falso crente. E todas as características que ele dava sobre o falso crente eram as minhas. E aquilo ali me confrontou, aquilo ali me amassou e aquilo ali me incomodou de um jeito que eu falei pra minha esposa no caminho da volta. Eu falei assim, sou eu, falso crente. Eu falei, sou eu, esse cara parece que tá falando pra mim. Todas as características que ele deu sou eu. Eu não sou mais esse cara. A partir de hoje eu não vou ser mais esse cidadão que fala da boca pra fora que é crente, mas no interior é um lixo. Continuava com a boca parecendo uma lata de lixo, falando palavrão. Ligado a coisas do mundo. Ainda tinha os meus prazeres em me deleitar em coisas de materiais, carro, moto não mais, mas assim, roupa, carro, passeio. Os amigos eu já tinha deixado de lado, já não fazia sentido para mim, mas não tinha uma vida entregue a Deus. Eu não sabia o que era vir caminhar com Deus, eu sabia o que era frequentar um culto. As terças, as sextas e os domingos. Isso aí eu sabia. Mas o que eu ia fazer ali? Eu escutar uma palavra. Porque o nosso movimento lá da igreja começou dentro da academia, daí logo que ocorreu minha conversão, abri uma academia, daí a gente montou uma célula, foi indo, daí ela foi expandindo, a gente foi parar em outro lugar, daí ele apareceu, aí foi onde se reunia, daí era toda terça-feira e ele tava lá. E aí nesse movimento, aí isso me confrontou muito, e aí eu fui na segunda semana que eu fui lá, a palavra de novo me confrontando, eu falei, eu não vou mais voltar aqui não, minha esposa, não vou mais voltar aqui não. Pô, a palavra aqui, eu vou lá, a gente vai na igreja lá, fala que a gente tem que entender o sacrifício da cruz,
Mas lá é mais tranquilo. Aqui o cara tem que vir de caneleiro, o cara só dá chute na canela. Falei, não, não vou mais vir aqui. Minha esposa, não, mas eu tô gostando agora. Eu falei, então tá bom, então a gente vai começar a frequentar. E aí, desde então, a palavra tem me confrontado, a palavra tem me exortado, tem me feito questionar o que eu tô fazendo aqui. Por que eu tô vivendo isso? E logo quando eu comecei a frequentar, foi logo quando começou ali a criar um movimento, o movimento já era grande na época, e ele perguntou quem poderia ajudar. Eu frequentei a igreja há muitos anos, de 2013 a 2021. Foi quando eu conheci o movimento, o confronto ali, né? A célula, eu nunca me levantei a mão para varrer uma igreja. Ou tem alguém que pode servir o copo aqui. Não fazia nada, era um esquentador de banco. Que nem eu digo, eu ia com a minha botija vazia e voltava com ela vazia. Nem pegava nada ali, né? Vamos dizer assim, não alimentava com nada. E aí, quando ele fez esse apelo ali em cima, quem poderia ajudar, eu posso, eu quero ajudar. Minha esposa olhou e falou, mas você nunca quis fazer nada na igreja? Se eu falasse que ia varrer a igreja, você ficava reclamando que eu ia sair de casa para varrer a igreja, e você agora tá falando que quer ajudar? E aí, desde então, eu conheci, eu digo assim, que eu me converti verdadeiramente em 2021, porque foi quando a palavra realmente habitou meu coração, realmente me confrontou, realmente fez eu reconhecer quem eu era, um pecador, um homem que era um lixo, porque só pensava besteira, falava besteira, frequentava lugares que não eram apropriados, vivia com pessoas que idolatravam outras coisas, que não sabiam o que era viver a Cristo. E aí eu começo a frequentar esse lugar começa a me fazer criar um amor por Cristo, um amor pela igreja, um amor pelas escrituras. De novo, eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha visto nada, não sabia nem folhear uma Bíblia. E aí eu começo a criar este apego pelas escrituras, esse desejo de essa curiosidade de buscar mais informação. E isso veio muito forte dentro de mim. A minha esposa, com 40 anos praticamente, né? Nunca tinha lido a Bíblia. E aí, mediante a esse incentivo que o Galego sempre teve de incentivar as pessoas a fazer a leitura, e de certa forma até chato no começo, né? Porque você fala assim, o cara só fala disso, que chatice, né? Mas isso veio tão forte dentro da minha casa que meus filhos começaram a enxergar a mudança em mim. E eles falaram, pai, cadê aquele pai explosivo que brigava, que xingava, que explodia por nada? Pai, você tá diferente. E hoje meus filhos, eles estão com 15, à beira de fazer 18. Ambos têm amor pela igreja, têm amor pela palavra. Servem de todo o coração. Eu não preciso impor, eu não preciso chamá-los. Por vezes, eu estou trabalhando e ali, com as atividades do dia, eu falo assim, não sei se a gente vai conseguir hoje. Nossa, pai, a gente não vai no culto hoje? Não, pai, a gente tem que dar um jeito, não tem como você parar um pouquinho aí, não tem como você levar o notebook. Por quê? Não é mais sobre o que eu falo para eles, é sobre o que eles veem a gente viver. Então, o trabalhar de Deus não sai só pela nossa boca, sai pelos nossos atos. E aí eu falo, olha como Deus é maravilhoso. Deus permitiu que minha mãe saísse da nossa vivência, né? Permitiu que meu pai cometesse todas aquelas atrocidades que me comoveram, que me causaram ira, para que eu tivesse uma vivência com meu sogro, que sem eu saber eu estava sendo discipulado, sem eu saber eu estava sendo ministrado diariamente, fez com que o acidente fez com que eu reconhecesse quem era Deus, mesmo sem ser um cristão, mas por estar sendo ministrado no momento de aperto. Primeira coisa que veio na minha cabeça não foi, ai meu Deus, foi, Senhor, se o Senhor não me levou da pancada, me tira daqui. Mesmo com a prepotência humana do homem, Deus tinha uma obra muito grande na minha vida. E ele permitiu que isso acontecesse. E quando eu conheci o Galego, no momento que a gente estava ali na obra da igreja, ele falou assim, vamos orar pro seu braço, para ver se Deus cura seu braço. Eu falei, não, eu não quero que Deus cure. Porque é graças a esse braço que dói 24 horas por dia. Meu braço, apesar de eu não sentir, eu não sinto daqui para baixo nada. Já me machuquei, queimei. De às vezes ver o sangue escorrendo e falar, nossa, o que aconteceu? Quando você vai ver, você tá ali com o sangue pingando e você não sabe nem onde se machucou. Eu sinto dores que muitas pessoas se aposentam por invalidez, de tão fortes que são as dores, mas eu creio que isso é para que Deus faz na minha vida,
é para que eu nunca me esqueça de onde que ele me tirou. Essa dor e esse braço é para mostrar que ele permitiu que isso acontecesse, para ele me fazer com que eu reconhecesse quem ele é. E hoje eu o conheço. Então, se hoje Deus obrar um milagre aqui, é porque ele quis, não porque eu pedi. Não que eu sou ingrato, mas porque se ele me curar, eu sei quem eu fui. E eu sei para onde eu posso voltar. E eu não quero voltar para lá. Eu não quero ser aquele Denis de 2013. Eu quero ser esse Denis de hoje e eu quero ser cada vez mais parecido com Cristo. E eu tenho medo. Se ele me curar, será que eu não vou recair? Será que eu não vou querer andar de moto? Será que eu não vou querer ter amigos do mundo e não ser influenciado do mundo, não ser um influenciador de Cristo na Terra? Então, quando dizem que Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso. Mediante a uma perda, mediante a uma expulsão de casa, mediante a um acidente que me trouxe para o chão, onde um dia eu me achava que eu tinha tudo, no outro dia eu não tinha nada. Eu usei fraldas. Imagine um adulto usando fraldas, que um dia se achava o maioral, outro dia estava usando fralda. Se eu queria beber água, eu tinha que esperar alguém trazer para mim. Uma pessoa que nunca quis pedir nada para ninguém, achava que eu era autossuficiente. Hoje em dia, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda. Se eu for num restaurante... Ele até me cobra, porque eu falo, não preciso, não, pode deixar ele. Não, pode ser assim não, galera. Não pode, porque assim, a gente tem que entender que Deus não fez a gente sozinho no mundo. Deus fez a gente em comunidade. Deus quer que nós vivemos em comunidade. E o que é comunidade? É você ser um em cada ponta? Não, a gente tem que viver em comunidade, um ajudando o outro, um servindo o outro. É para isso que a gente está aqui. Para sermos servos, depois sermos servidos. Então, hoje eu consigo entender a obra de Deus na minha vida. E eu acredito que ele tem muito mais ainda, coisas que eu sequer tenho capacidade de deslumbrar hoje em dia. Mas talvez daqui 10 anos eu olhe para trás hoje e fale assim, nossa, como eu era tão pequeno na fé. Não que hoje, assim, daqui 10 anos eu seja alguma coisa, mas assim, olha o quanto que eu já aprendi, olha o quanto que Deus mudou minha vida. Então, novamente, às vezes a gente julga que coisas ruins acontecem, mas eu sou uma pessoa boa. Bom é Deus. Então, esse é um pouco do E como é que foi o seu perdão com seu pai? Meu pai eu perdoei muitas vezes. Meu pai, por muitas vezes, ele me tratou não como filho, mas como um estranho. Todas as vezes que ele arrumou essa mulher, ele ficou com ela durante 5 anos. Depois de 5 anos ele separou. E ele veio de novo, filho, eu sei que eu errei com você. Eu tô passando por dificuldade. Você pode me ajudar? Claro, pai. Ele arrumou outra mulher. E essa mulher maltratou a mim novamente. Pai, aconteceu isso, isso, isso. Não, você que é o ruim. Pode ir embora. Novamente me afastei. E isso aconteceu durante 5 vezes. A mais recente foi em 2023. Ele arrumou uma mulher. Mais uma mulher. Meu pai tem 76 anos, mas dá trabalho, viu? Dá mais trabalho que meus 2 filhos juntos. E arrumou uma mulher e no Natal a gente estava na casa do meu pai. E assim, isso me marcou muito, sabe? Porque vocês já viram alguém maltratar o filho de vocês? Vocês têm filhos? Você já viu alguém maltratar seu filho? Já. Na sua frente? Já. Qual foi a sua sensação? Vontade de pegar a pessoa e... Dá. Vamos dizer assim, moer na pancada, né? Dá, sabe? E assim, eu vi essa mulher do meu pai maltratar o meu filho na minha frente. A minha vontade, naquele momento, como homem, era de... que Deus me perdoe, mas era moer na pancada. Sei que é uma mulher, que eu não posso fazer, mas Cristo falou, o amor de Cristo falou muito mais dentro de mim, e a única coisa que eu fiz foi, gente, recolhe as coisas, a gente tá indo embora. E meu pai, sem entender nada, o que aconteceu? Fala com a sua mulher. Eu não vou falar. Porque se eu abrir minha boca, vai sair coisas da minha boca que depois eu vou me arrepender do que eu falei. Então, antes que eu fale, ou pior, que eu faça, eu tô indo embora. E meu pai, novamente, ficou do lado dessa mulher. E eu fiquei 2 anos sem falar com meu pai. Meu filho ficou muito magoado. Uma criança que entendeu que foi maltratada, entendeu a atitude do vô, que foi ficar do lado da pessoa que o maltratou,
e entendeu a minha atitude de não fazer nada. E eu, como homem, me culpei durante durante esses 2 anos por não ter tomado uma atitude de homem. Mas o que Deus queria não era que eu tomasse atitude de homem, foi a atitude de um servo. E o que eu fiz? Simplesmente me recolhi, me tirei, e depois de 2 anos, meu pai me procurou novamente. Filho, o que aconteceu? O que aconteceu naquele dia? Pai, aconteceu isso, isso, isso. Ah, mas peraí, essa não foi a história que me contaram. Então, o que aconteceu? Eu falei, você não quer acreditar em mim? Pergunta pro seu neto. E aí, meu filho, aconteceu isso, isso e isso, ela fez isso, isso e isso comigo. E aí meu pai falou assim, então, filho, então, a partir de hoje, fulano, ó, a partir de hoje você pode juntar suas coisas, que você vai embora. Na minha casa eu já errei demais. E aqui, a partir de hoje, meu filho é primeiro lugar. Meus netos, então, nem se fala. Então, te convido a você pegar suas coisas, você vai embora. E aí, desde então, a gente, graças a Deus, a gente está em perfeita harmonia. Se eu precisar perdoar meu pai mais 100 vezes, 70 vezes 7, eu vou perdoar. Porque ele é meu pai. Foi esse o pai que Deus me deu. Então, se ele erra, quem falou que eu já não errei com ele? Quem falou que eu já não proferi palavras para ele que magoaram profundamente? Ele talvez, pela sua masculinidade ali, nordestina, de não ceder, nunca quis me falar que ele se sentiu magoado. E sim, se retribuiu isso em pancada também, né? Em palavras duras também. Então, eu peço perdão para ele, já pedi várias vezes pelo que eu já falei para ele, pelo tudo que eu já fiz também, né? Que ninguém é santo, ninguém aqui... Não é só fui ferido, não, sim. Também feri, também não, como eu falei, nunca fui fácil, nunca fui uma pessoa fácil. Mas hoje em dia, se eu precisar perdoar amanhã, depois de amanhã, eu perdoo, não tem problema nenhum. O importante é eu cumprir aquilo que está nas escrituras, né? Eu tenho que cuidar dos meus pais. Enquanto ele tiver vida, eu tenho que fazer o melhor por ele. Se amanhã Deus o recolher, eu tenho a minha consciência limpa que eu fiz o meu melhor por ele. Então, e é isso que eu quero ensinar para meus filhos, que independente do que eu faça com eles, eu também quero que eles, se um dia eu maltratar, se um dia eu pisar na bola, se um dia eu, como a gente fala, né? Se um dia eu ramelar com eles, que eles tenham a mesmo carinho que hoje eu tenho com meu pai. Que eles não sejam o que eu fui há 10 anos atrás, há 15 anos atrás com meu pai, que me rebelei, que não queria mais falar, que nunca mais ia pisar na casa que ele estava. Então, a gente faz com as pessoas, mas a gente não quer que faça conosco. Então, hoje eu tenho essa percepção e eu não quero maltratar o meu pai, eu não quero deixar de o perdoar. Eu acho que isso é a base da nossa família, né? É a base de qualquer família. O perdão. Quem falou que a gente... Isso aí é bíblico, né? Sim, sim. O que a Bíblia fala? Para que você viva bem, honra teu pai e tua mãe. Sim, mas se você não liberar perdão, o perdão não vai ser liberado. Deus não vai te perdoar. Então, quando você começa a entender as escrituras, você vê que não é sobre o que eu acho, não é sobre o meu ego de homem, não é sobre o meu lado homem aqui falando, aflorando. Às vezes o nosso desejo carnal aqui é de sair e falar tudo aquilo que está engasgado aqui, mas... Mas a sua atitude, você falou que naquele instante você queria ter uma atitude de homem, né? Sim. Mas você teve uma atitude de homem, né? Não, você depois eu reconheci deu isso. um grande exemplo para o seu filho. Né? Tanto que você falou que seu filho perdoou tanto você quanto seu pai. Enfim, a tua atitude em não fazer nada foi o maior exemplo que você deu para seu filho. E, cara, assim, eu vou te falar uma coisa. Eu me martirizei durante muito tempo. Muito tempo. Sabe, você deitar a cabeça no travesseiro e você ficar remoendo aquilo? Eu não fui homem. Porque eu tinha que ter feito o que um homem deveria ter feito naquele momento. Eu fui covarde. Eu fui um fraco. Mas demorou praticamente 2 anos para eu entender que eu fui mais forte do que a minha carne. Mas como você entende isso? Como? Ler as escrituras é uma coisa. Agora, você interpretar e viver é outra coisa. Verdade. Então, assim, demorou para mim entender isso. Eu venci a minha carne naquele momento. E, novamente, meu sogro estava comigo em todos os momentos, todas as minhas dificuldades, sempre intermediando. E aí, em agosto do ano passado, ele era portador de câncer. E aí, Deus o recolheu. E no seu leito ali, né, no hospital, falei para ele, sogro, você pode ficar tranquilo, que aqui quem tá falando com o senhor não é mais um moleque, é um homem esse que o senhor ensinou. Se hoje eu sou homem, é graças ao que o senhor fez pela minha vida. Então, sei que o senhor tá preocupado, eu sei que o senhor sabe o que vai acontecer com o senhor, mas fique em paz, o senhor criou um homem. A partir de hoje, a partir do dia que você fechar os olhos, eu seria o sacerdote daquele lado.
E ele ensinou da forma mais sábia, né? Não forçando você a nada, E, pelos exemplos dele, né? sim, sim. Né? E assim, e aí, voltando um pouco ao contexto ali da morada, quando eu me estabeleci, né, financeiramente, que fui me ajeitando, voltando a trabalhar, me estabeleci na empresa, falei, sogro, eu vou embora. Vou alugar uma casa para mim, um apartamento para mim. Ele falou, não, filho, nunca mais você sai daqui. Ó, daí para cima, ó, o céu é infinito, pode construir quanto você quiser aqui para cima. Ah, mas eu vou construir no seu terreno, na sua... Filho, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Eu não tenho nada aqui, aqui tudo foi Deus que deu, a gente só é mordomo. Nós somos mordomos, o que você quer se apegar a bens materiais? Olha para você. E aí eu entendi, fiz minha casa em cima da casa da minha sogra. E aí hoje moramos em cima, minha sogra mora embaixo. E eu falo que eu tenho minha família, e a minha família contempla a minha sogra. Uhum. Porque ela não é só minha sogra, ela é também minha mãe. Eu trato ela com um amor de mãe. Então eu até brinco que o mais chato lá de casa sou eu. Porque é muito difícil você... Apesar de eu ter 40 anos, posso fazer 41 anos. Judiado, hein, mano? Trabalhei à noite, né? Virei Meu muita Deus, noite. A batida foi feia mesmo. Apesar da Bíblia ensinar muita coisa, ela te dá... Tem coisas que ela não te ensina como um manual. Faça isso, faça isso, faça isso. Ela te dá exemplos. E ninguém me ensinou o que é ser um sacerdote. E eu estou aprendendo na pele. Uhum. Um sacerdote que cuida da minha casa, mas também cuida da viúva. Viúva essa que viveu 49 anos com um homem de Deus, que onde qualquer pessoa que você pergunta sobre o meu sogro, a pessoa sempre vai ter uma história boa para contar dele. Sempre uma história ligada a perdão, a acolhimento, a ensinamento, a repressão. Então, como você lidar com uma família que você pega estruturada nesse nível que você não teve isso? Mas eu aprendi em alguns anos o que deveria ser. E agora eu estou... Confesso para vocês, está sendo muito difícil. Uhum. Fazem 7 meses que meu sogro faleceu, está sendo muito difícil. Não assumir o lugar dele, não é isso. Uhum. Mas ter uma atitude de um sacerdote de um lar. Ser homem, ser pai, ser genro, Provedor, né? provedor e, acima de tudo, não deixar com que essas raízes cristãs se enfraqueçam, porque no momento de luta, no momento de fraqueza, no momento onde chega a gente é acometido com a morte de um ente muito querido, quem não se questiona? Por que, Senhor? E quem diz que por que não, Senhor? Então eu creio que tudo que nós passamos, tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho aprendido dentro da Bíblia, tudo que esse homem que está aqui do meu lado me acompanhou nesse processo de tudo que eu venho passando, né, desde essa última briga com meu pai, até essa questão do meu sogro, que era uma pessoa muito, muito amada, muito querida. Todo o processo da doença do meu sogro e o processo do luto, quem estava na minha casa todos os finais de semana, todos os domingos, todas as possibilidades, esse cara, ele é a família dele. Esse cara aqui, para mim, ele não foi só um líder de um movimento. Eu creio que esse cara tem uma missão muito grande nessa terra. Uhum. Que Deus colocou um fardo sobre as costas dele, mas está fortificando, está o fortalecendo, fazendo com que ele seja forte e corajoso para permanecer. Viver igreja não é fácil. Viver igreja verdadeiramente não é simples. Você ser igreja, pior ainda. E o Galego, a Lise, os seus filhos, eu até brinco com eles que, querendo ou não, eu sou parte da família deles. Neguinho assim, escurinho, são tudo branquinho, loirinho. Agora, filho, agora você vai ter que me ter como irmão de verdade. Os seus filhos podem me chamar de tio de verdade, que eu vou tratar eles como se fossem meus sobrinhos de verdade. Amém. Somos irmãos de verdade em Cristo. Porque no momento mais difícil, o momento mais recente difícil que nós passamos, eu e minha família, até hoje, quando nós fraquejamos, quem está do meu lado, pegando na minha mão e me erguendo, é ele. Deus tem instruído ele de forma milagrosa, amém, com a sabedoria divina aí. E eu falo, por vezes as pessoas veem esse homem aí careca, feio, tatuado, com cara de mal. Ele é mal. Dentro dos tatame lá, quando a gente treina com ele, eu sou PCD, mas ele não me alivia em nada. Mas é de um coração imenso. E eu tenho muita admiração, amém, pela pessoa com que eu caminho. Te amo, meu mano. Amém, mano. Não vou te abraçar daqui, porque você sabe.
Eu vou pedir para... Pode ser qualquer um dos dois, então que vocês deixem aí para quem está nos ouvindo os dados da igreja de vocês, Redes sociais. as redes sociais, Chama- horário de culto. Chama a tudo Igreja mais. Cristã Protestante Confronto. Fica ali no Brooklyn ou na Vila Olímpia, como você preferir, que ela tá no limite dos dois. Rua Brejo Alegre, 138, os horários de culto, terça-feira às 20 horas e domingo às 10 horas da manhã, sendo que 9h30 nós iniciamos nosso café da manhã, que é aberto a todos. E é uma igreja onde tem os princípios de fé estabelecidos na palavra, a palavra como única regra de fé e prática. Nós valorizamos a comunidade e ali é uma comunidade onde nós não vivemos daquilo, nós estamos ali meramente nos reunindo, Deus nos concedeu um lugar para poder nos reunir, ninguém é remunerado, todos nós nos reunimos em torno de Cristo, a razão que nos une é Cristo, se não for Cristo nos unindo, que nos separe. E como ele mencionou aqui, no final das contas, é a família de Cristo que vai nos formando, nos moldando. No final das contas, eu não tenho ovelhas, eu tenho irmãos. Nós ali tentamos viver todos de uma maneira do qual nós possamos viver a vida de igreja ali em uma comunidade que é pequena, talvez não dentro dos padrões que as igrejas têm tomado, mas nós cremos que o Espírito Santo, o poder de Deus está naquele lugar e tem nos guardado, nos protegido. Nós temos relatos de pessoas transformadas, regeneradas. Esse testemunho é apenas um dentre outros milhares de pessoas que foram impactadas pelo Evangelho, do quais estão sendo moldadas através do Espírito Santo. Então, ocorreram regenerações e nós podemos agora vislumbrar esse processo de santificação. Ele é presbítero da igreja, é um homem do qual não foi eu que o chamei, foi Deus que o chamou e Deus que tem o capacitado. Ele está dentro daquilo que a Bíblia preconiza, nas epístolas pastorais, Timóteo e Tito, nós vamos ver as características do quais você vai pegar a sua vida e ver que ele passou sobre esse crivo. Então, no final das contas, é Deus que derrama sobre nós aquilo que nós jamais conseguiríamos conquistar pelas nossas forças próprias. E é isso, é a igreja dos caramelos, que eu costumo brincar. Só tem caramelo e quem tá lá, nós não viemos de linhas cristãs, assim, de hereditárias. A grande maioria ali, à exceção da Juliana, que nasceu dentro de um lar cristão, mas que também viveu que nem caramelo, então não adianta, cresceu na rua é caramelo, né? Então, no final das contas, Deus, somos os chamados de última hora, somos aqueles mendigos que estavam ali, que chamou todo mundo, não foi, daí a escória começou a chamar e começou por um ateu, do qual foi chamado e alcançado por Deus, do quais nós não atribuímos nenhum mérito a nós rendemos glória somente a Deus, nós não atribuímos 1% da nossa salvação a nós cremos que Deus, de maneira soberana, escolhe salvar quem Ele quer, do qual nós não somos dignos disso, e nós rendemos glórias a Ele. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar. Eu acho que melhor do que eu compartilhar foi poder ouvir mais uma vez um pouco da história e conhecer mais aquele que caminha comigo diariamente, que é o meu porto seguro, quem eu confio, que eu sei que está ali. E Deus é maravilhoso, Ele faz todas as coisas conforme deve fazer. Não estavam nos planos dele, mas estava nem no de vocês nem tinham programado isso, mas nós estamos na agenda de Deus e nada acontece fora da sua vontade. Nós servimos um Deus que sabe quantos fios de cabelo nós temos nas nossas cabeças, que não cai um pardalzinho da árvore se não for da sua vontade, do qual transforma o mal em bem, do qual transforma todas as coisas, e Ele tem regido o universo. Nós seguimos confiantes que a sua vontade é boa, perfeita, agradável. Apenas repousamos e desfrutamos e somos aquilo que Ele nos fez ser, porque nós não nascemos assim, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora transformados pelo Teu Divino Espírito Santo, nós podemos vislumbrar um pouquinho da realidade e transmitir aquilo que trazer um pouquinho do céu para a terra, porque nós somos representantes do céu, nós não estamos sendo preparados para sermos levados a algum lugar, nós somos tirados de um lugar e colocados neste lugar agora para representar a nossa pátria celestial. Nós somos apenas forasteiros e peregrinos nesse mundo, né? Que para nós é o único inferno que nós estamos vivendo,
mas em breve nós habitaremos ao lado do nosso Senhor, nossos olhos se fecharão para o tempo presente, serão abertos para a eternidade. Mas para aqueles que ainda não creem, que vocês se arrependam, porque senão aqui será o único céu que vocês poderão desfrutar e vocês não fazem ideia do que é a eternidade. Que Cristo abra seus olhos, que a palavra penetre seu coração, que você conheça a verdade e seja liberto. Que você creia que você pode viver coisas diferentes, não por conta das suas capacidades, mas porque existe um Deus misericordioso que não olha a sua ficha. A graça é escandalosa, a graça... A graça de Cristo é maravilhosa. A graça me alcançou. É isso mesmo. Graças a Deus. Gente, isso é normal, tá? Não é Não. Essa comoção por genuína. méritos. Não, sim. Que nós A gente não merece nada, né? que nós possamos proclamar o evangelho, proclamar a palavra de Deus, que só ela pode quebrantar o mais duro dos corações. Não somos merecedores de nada. Que Deus Apenas da ira de seja Deus. louvado, que Deus continue abençoando vocês, que Deus A igreja tem Instagram? tem _confronto. Underline confronto. Aham. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram da YouTube, não? igreja. Tem. Tem, é Tem. igual. Igual. Tá. Igual. Igreja Depois a gente Cristã. vai colocar também Tá, na perfeito. descrição do vídeo. Se alguém quiser falar com você... Com Só ele, procurar aí nas redes sociais, mas cuidado, mano, Fa- comenta ali, Não. porque senão depois vai falar, ô, eu te chamei, você não Fala a veio. sua, então. É @galego.mbt. Só manda lá, comenta na foto, fala, Galego, eu quero falar com você, é urgente. Mas não vai pedir dinheiro, mano, porque o que mais aparece é a gente me pedindo dinheiro. Mas nem tem dinheiro pra dar assim, não. E a sua rede, Denis? Denis S. Juca. S. Juca. Tá, legal, eu vou colocar também nas redes também, para as pessoas poderem falar com você. Às vezes tem pessoas que precisam ouvir também. Não, estamos né? aqui dispostos a Né? servir, nós somos servos, nós somos chamados a isso. E a Liz está com você. A minha esposa está lá. Ó, eu vou falar que a Lizzie, ela foi do pânico, gente. Aí eu falo assim para vocês, tem muitas pessoas que criticam, muitas vezes, pessoas que participavam de programas assim, se converteu que nada, né? Não, imagina, daqui a pouco volta. Olha, O eu Ciro vou tá contar- esperando eu voltar faz Olha, 10 anos. Eu vou contar uma curiosidade da Lizzie. Olha. Vocês não sabem, mas ela é muito responsável por esse podcast hoje. Tá? Eu vou dizer por quê. Eu fui ouvir uma vez eu fui ouvir a Lizzie falando e quem tava lá com ela era o Galego. Né? E eu acabei ouvindo um pouco a Lizzie e eu ouvi o Galego e eu falei assim, eu preciso chamar esse cara. Falei, né, a gente precisa chamar ele. Né? E agora o Denis falou assim que foi no podcast, né, que você Sim. ouviu a Lizzie e começou a frequentar a igreja deles. Então, assim, se não fosse a Lizzie, nós não estaríamos todos reunidos hoje. Exatamente. Tá? E assim, o que é importante, você sempre, quando o Né sempre fala assim, compartilhe esse podcast, né? Porque hoje nós estamos reunidos aqui porque alguém compartilhou o podcast comigo, com o Denis. Né? Então, compartilhe esse podcast e vai alcançar sempre alguém que precisa ouvir. Tá? E se você também tem um testemunho para dar, entre em contato conosco, tá? Na nossa descrição tem o telefone, tá? Você pode também deixar as mensagens e venha contar seu testemunho para nós. isso aí. Me fala uma coisa, ô Galego. Se a gente convidar a Liz, ela vem falar também? Sim, Vem? claro. Bora marcar, Hilton. Claro. Depende dela. Só tem que depende ver de a questão vocês. de horários, né? Sim, Porque porque que nem ela vem, né? a agenda é bem corrida, bem né? corrida. Que nem hoje me foi a correria total. Não, Hoje tá foi a bom. correria total, que nem E vai- sair de casa nem tinha chego. Já pode vir a Liz e a Juliana. Legal. As duplas. Gente, foi um prazer falar Perfeito, com vocês. vamos- Foi muito bom mesmo. Olha, foi uma surpresa, né? Foi uma Até surpresa. pra mim, graças- até pra mim foi uma surpresa. não era o que estava... Pra mim, não. Assim, Deus faz as coisas, a gente não sabe, né? Mas Deus faz as coisas certas na hora certa. Aí, olha como Deus faz, né? Ele me mandou mensagem, o Galego me ligou. Eu vou num podcast hoje à noite. Vamos comigo? Falei, não, beleza, eu tô enrolado aqui no trabalho, eu vou só ver aqui como é que vai estar meu trabalho aqui, mas eu te aviso mais tarde. E eu tinha uma demanda para receber, para fazer um trabalho que é específico entre eu e outra pessoa, que eu preciso receber uma demanda, eu processo parte da atividade, mando, essa pessoa valida, devolve, eu termino esse processamento.
Era para me receber essa demanda 9 horas da manhã, eu não recebi. Era para receber meio-dia, eu não recebi. E eu falei, se eu não receber até 3 horas da tarde, não dá para processar mais hoje. Vai ter que ficar para segunda-feira e vai ter uma multa ali a ser paga, né? Vamos dizer assim, por conta desse atraso. E aí eu até mandei, falei, Galego, não vai dar para mim com você porque eu tenho uma atividade para concluir que já está atrasada, então eu vou ter que estender o meu horário. E aí, eu acabei de mandar mensagem pro Galego, ele respondeu, ok. A pessoa que me forneceu essa informação falou, eu preciso de mais tempo, eu não consigo concluir essa atividade hoje. Aí eu mandei mensagem pro Galego de volta. Modelo, cancela tudo, eu vou com você sim, que horas que eu passo aí? Ponto, aqui estamos. Que legal, né? Eu até falei pro Galego, traz quem você quiser, né? Existe um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3. No final das contas, Deus é dono do tempo, Deus é dono de todas as coisas, que nós possamos desfrutar dos seus planos eternos, né? Porque no final das contas, quando nós deparamos com o presente, nós estamos acessando a eternidade escrita pelos dedos de Deus. E não existe nada mais maravilhoso do que isso, sabemos. E essa segurança que mesmo do mal ele extrai o bem, é onde a nossa fé repousa. Amém. Verdade. Legal, gente. Foi um prazer Tamo mesmo junto. falar com vocês. Tá? Deus abençoe. Ô, Ayrton, onde você ouviu o testemunho da Liz dele mesmo? Eu vi num podcast, eu não vou lembrar de cabeça o nome, a gente pode Depois a gente colocar para quem quiser ouvir também, né? Colocar os créditos. Para quem quiser ouvir também, é bom Glória a ouvir Deus, também. Deus né? sabe como faz todas as coisas, né? Sim, todas lógico, as coisas cooperam para o bem daqueles não é porque vocês deram um outro podcast que a gente vai anunciar. A gente vai anunciar, assim, que tem pessoas que precisam ouvir testemunho de vocês dois Eu ouvi também. o podcast para ouvir a Liz e acabei ouvindo o Galego. Hoje eu vim para ouvir o Galego e acabei ouvindo o Denis. E na hora que você via a Liz, você vai ouvir outra pessoa. Eu ouvi os dois também hoje, da Liz e o seu, Mas né? que sobretudo... Quando você tinha cabelo ainda. Então pode ter sido no Jesus Cop. Foi esse mesmo. Pode ter sido do Jesus Cop. Então, quem quiser ouvir, gente, é bem legal o testemunho dos dois, né? A gente vai deixar o link. Bem bacana, Pode ter né? sido do Jesus Cop. Isso, então aqui não tem essa Não, só tive cabelo 1 ano da minha vida. Eu tenho 43 anos, 1 ano. 13 anos, desde os 13 eu raspo a cabeça. Deixei crescer só pra dar um choque E no vamos corpo. ver se a gente consegue trazer a Liz aqui também, né? Isso aí. Denis, muito obrigado, tá bom? Foi tremendamente Amém. bem bacana o seu testemunho, foi assim, emocionante, né? Foi bem comovente, né? Foi Amém. uma história de vida bem legal mesmo, de fé, superação, né? Onde Trabalhar de Deus mesmo quando a gente Deus trabalhou na sua vida. quando a gente não assim. sabe que ele está trabalhando, né? Exatamente, Ele já está cuidando da gente, mesmo Então, quando a gente está, de certa forma, ali no desconhecimento, né? Então é bem legal essa história, né? Do Galego também. Gente, esse rapaz aqui pregou a Bíblia no tatame, gente. Fez célula no tatame lá, né? Então, as pessoas só iam lá, você falou, né? Uhum. Então, bem bacana também. Muito obrigado também pela sua presença, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Amém. Gente, nós ficamos por aqui com mais um podcast Velhinhos Nem Tanto. E eu te peço, passa para frente, tá bom? Que pessoas precisam ver essas histórias para que sejam, assim, abençoadas e recebam uma injeção de ânimo também, né? Para que possam se levantar aí e voltar a viver uma vida digna diante de Deus, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Até mais. Amém. Tamo junto.